Estou hoje no meu 12º dia de pós-operatório e vou responder aqui para vocês as perguntas que eu mais recebi lá na caixinha do Instagram e aqui também nos comentários, que foram em relação ao inchaço. Ju, o que eu faço para melhorar o inchaço? Eu tô vendo que você tá tão bem, né? Você tá com 12 dias, você tá menos inchado do que eu já tô com um pós-operatório mais tardio. Então eu vou explicar para vocês essa questão do inchaço melhor, o que a gente deve fazer e também a escolha dos acessórios que eu fiz. Por que, por exemplo, eu escolhi essa cinta de compressão do braço, né, ao invés daquela braçadeira que muita gente usa, né, é recomendado usar. As cintas também, os modelos que existem no mercado, por que eu escolhi esse modelo e não outros, até para que você que vai fazer cirurgia plástica entenda esses acessórios, entenda a finalidade deles e invista nos melhores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e agora estou compartilhando com vocês a minha nova experiência da cirurgia de lipoescultura, né? Estou hoje no 12º dia de pós-operatório. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão do inchaço, do edema, né? Por que algumas pessoas ficam com tanto inchaço depois da cirurgia, mesmo um tempo grande depois, não conseguem ver, às vezes, aquele resultado tão bom, tiram a cinta, percebem que ainda está muito inchado. Por que isso pode acontecer, gente? Então, uma coisa que é fundamental, que a gente precisa melhorar, é a nossa alimentação, né? Eu falo que, assim, desde antes da cirurgia, eu já vim realmente fazendo tudo que eu podia, né? Todo o conhecimento que eu passo para os meus pacientes, eu apliquei realmente, né? E a alimentação, ela ajuda muito. Então, uma coisa que é fundamental é a gente fazer em todas as nossas refeições um controle da carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? A carga glicêmica é a quantidade de açúcar que a gente tem por volume, né, de refeição ali, por quantidade de alimento que a gente ingere. Então, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma refeição, se essa refeição, após a gente consumir, os nossos níveis de açúcar elevar muito depois dela, nosso corpo automaticamente retém mais sódio, que é um mineral que vai também fazer retenção de água junto com ele. Então, nós tendemos a ficar mais inchados. Vou dar um exemplo prático para vocês. No pós-operatório, é muito recomendado que a gente consuma frutas, né? Porque as frutas, elas vão ser fontes de várias vitaminas importantes. Mas as frutas, elas têm ali um teor de açúcar nelas, né? Elas têm a frutose. Então, até mesmo na hora da escolha das frutas, o horário que a gente vai consumir essas frutas é importante. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas falam assim, Ju, tarde eu gosto de tomar uma vitamina de banana com laranja e mamão. E aí, ótimo, tudo bem, são frutas ótimas, mas será que a gente precisa de todas essas frutas no mesmo horário? Será que não seria mais interessante a gente consumir as frutas separadamente em horários diferentes e, quando for consumir, colocar ali fontes de fibra, uma fonte de gordura boa que vai retardar um pouco a absorção dessa fruta. Para quê? Para que não haja esse aumento da glicemia, né? O aumento da glicose do sangue e automaticamente a gente retenha sódio. Então, para todas as refeições que a gente vai fazer, nós pensamos nisso, né? Como fazer para que a pessoa consiga consumir os alimentos, mas sem disparar esse açúcar no sangue depois. Então isso é muito importante, gente. Vocês me pediram, né? Tinham várias pessoas me pedindo, Ju, por favor, faz um cardápio, faz um esquema, né, de alimentação para a gente poder seguir no pós-operatório. Então eu fiz, gente, eu elaborei o programa NutriPlast. Lá no programa NutriPlast, você não vai receber só um cardápio, porque, na verdade, nós temos que fazer uma alimentação diferente para cada fase da cicatrização que a gente está. Então, vocês receberão 5 cardápios diferentes para poder otimizar todo esse processo de recuperação. E além dos cardápios, eu gravei vários vídeos explicando toda essa
essa questão mesmo, toda essa parte do que a gente tem que fazer, como a gente deve preparar os nossos alimentos para ser mais interessante para o processo cicatricial. Então, assim, a questão de exames, de suplementação, tudo isso está muito bem explicado lá no programa. E ainda também eu falo dessa parte toda da fisioterapia, tudo que é interessante fazer, os tratamentos no pós-operatório, para principalmente, igual aqui no meu caso, né, evitar a formação de fibrose, porque, gente, a prevenção, ela é muito melhor do que o tratamento. Eu vejo algumas pessoas falando assim, eu tô indo fazer cirurgia e tô torcendo, né, tô rezando para que dê tudo certo. Vou lá, se tiver alguma complicação, eu te procuro e a gente faz alguma coisa. Gente, não pensem dessa forma. Se você consegue trabalhar tudo isso antes da sua cirurgia, já prevenir para que não aconteça o problema, né? Igual eu tô aqui agora, prevenindo tudo que eu posso para não acontecer, é muito mais seguro, é muito melhor do que você simplesmente deixar as coisas acontecerem e depois que aconteceu o problema você correr atrás do prejuízo. Porque normalmente o tratamento ele é mais caro, vai ser mais dispendioso, já envolve uma preocupação muito maior da sua parte, porque você está vendo ali o problema, você está um pouco desesperado para poder resolver. Então, por experiência própria, não deixem simplesmente a coisa acontecer. Previna, faça antes, melhore a alimentação, faça tudo o que você pode para evitar as complicações, porque assim você vai ter um resultado mais satisfatório, vai ficar mais tranquila com o processo da cirurgia todo em si. Voltando lá ao assunto do edema, né, do inchaço, outra coisa que é muito importante é fazer uma compressão correta desse tecido. Então, uma coisa é importante, gente, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou usar a cinta que eu peguei emprestado com a minha amiga, porque ela já usou e aí eu não quero investir, eu não quero comprar cinta. Gente, isso é uma bobagem que se faz. Primeiro porque uma cinta que já foi usada, ela já perdeu muitas vezes aquela compressão inicial, né, a compressão ideal que ela tem quando ela vem de fábrica. E essa compressão é muito importante para que a gente realmente consiga melhorar essa questão do edema, prevenir as fibroses, prevenir o seroma, coisas que vocês não querem ter com certeza no pós-operatório. Investir em uma cinta nova, gente, é fundamental. E, além disso, vocês vão encontrar várias opções de cinta no mercado. Vocês vão ver que tem cinta que tem modelos, né, diferentes. Por exemplo, tem um modelo de cinta corporal que é como se fosse um maiô, né? Tem a cinta que é só a cinturita ali, né? Só essa região do abdômen. Tem muita gente que acha que esse tipo de cinta é melhor porque pega só uma região específica. E eu vou explicar para vocês por que não é. Então, primeira coisa, aqui ó, eu estou usando aqui para comprimir o meu braço, que eu fiz a lipo de braço, né? Então tem a necessidade da compressão. Não optei pela braçadeira de compressão. Por que eu não gosto muito do uso da braçadeira? Porque a braçadeira, gente, aqui em cima, né, é o local onde ela pega e aperta para poder fixar no braço. E o que eu vejo acontecer muito com os pacientes, primeiro, essa braçadeira, na maioria das vezes, ela enrola e forma um garrote grande aqui na região do braço, o que acaba, às vezes, prejudicando mesmo o fluxo linfático, né? Porque o fluxo linfático, ele vai acontecer nesse sentido aqui para a região axilar. Então, quando você tem aqui uma braçadeira te apertando aqui, enrolando aqui, garroteando essa região, nada bom, né? O fluxo linfático ele vai ficar prejudicado. E segundo ponto que é muito importante, que eu sempre falo muito aqui para vocês, compressão excessiva, né? Muita pressão em uma determinada região pode ser problema, pode gerar degradação tecidual. Eu já vi pacientes ficarem realmente com uma marca aqui mais funda no braço por conta dessa compressão que ficou muito grande aqui. Então, no pós-operatório tardio, essas pacientes ficaram realmente com uma depressão na região, que não é nada favorável. Então, por isso que eu escolhi esse sutiã com a manga, porque aqui, gente, ó, não tem problema nenhum, isso aqui não vai enrolar, não vai atrapalhar o meu fluxo linfático, então fica muito confortável, né? Faz uma compressão correta sem ter esse perigo de enrolar, de tudo que eu falei. Então, por isso que eu escolhi esse sutiã com manga ao invés das braçadeiras.
E em relação à cinta, né, que muita gente me perguntou também, Ju, eu não posso usar aquela cinta que é tipo um maiô, que não tem a parte das pernas, eu não fiz lipo nas pernas. Claro, gente, que essa parte de cinta você deve discutir muito com o seu cirurgião, com a sua cirurgiã, porque eles também, né, já vão poder recomendar o que seria melhor de acordo com o que eles estão programando. Mas eu vou explicar por que eu não gosto muito dessa cinta que é tipo um maiô. Essa região inguinal ela é muito importante porque aqui concentra muitos linfonodos. E aí, se você também usa uma cinta comprimindo essa região, você pode prejudicar também o fluxo linfático dos membros inferiores, da parte inferior do umbigo, para esse local também. Então eu não gosto muito dessa cinta que comprime esse local exatamente por isso. A cinta que ela vem inteira, né, pegando desde lá da perna, mesmo que você não tenha feito a cirurgia de lipo de interna de coxas, a distribuição da compressão dela é mais uniforme. Então você tem ali as pernas, você tem a região do abdômen, fica tudo integrado, né? A gente não pode pensar em comprimir só a região onde foi feita a cirurgia. A gente tem que pensar nessa distribuição da compressão pelo corpo todo para ser uniforme e para favorecer mesmo o fluxo linfático, porque do contrário isso também pode gerar um edema, né, persistente, que você aí não consegue ver uma resposta tão satisfatória. E a terceira coisa que ainda pode estar acontecendo que você não consegue desinchar também é a questão das aderências teciduais. Quando a gente tem muitas aderências teciduais, ou seja, quando você vai fazer certos movimentos e sente que seu organismo está muito preso, né? Quando você sente que dói, arde, dá aquela sensação como o tecido estivesse rasgando em algumas regiões, isso pode indicar que você tem aderências. E essas aderências precisam ser trabalhadas, elas precisam ser tratadas. Isso também pode interferir no fluxo linfático e fazer com que você fique inchada por mais tempo. Então, fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta que trabalha essa questão mesmo das aderências, dos movimentos no pós-operatório, dessa parte da reabilitação é importante também. Então, você ter a alimentação adequada, uma compressão correta, bem distribuída no seu corpo e o acompanhamento de profissionais qualificados no pós-operatório faz toda a diferença. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Eu sei que gera muita dúvida mesmo, né? Espero então que esse vídeo ajude aí a você que vai fazer a sua cirurgia, né? Ou fez e tá aí, não tá vendo uma melhora. Veja se você tá usando uma cinta desse jeito, né? Veja se você tem aí aderências ainda ou está, às vezes, tendo uma alimentação que não está sendo muito favorável para a resolução desse processo, tá bom? Eu volto em breve com o próximo vídeo. Um beijo, até mais!